Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá em casa? Bom, hoje vai ser a nossa quinta aula, tá? A gente vai falar sobre domicílio do idoso. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse âmbito, algumas características que precisam estar bem claras na cabecinha de vocês, tá? A gente fala que nem sempre as características e a estrutura básica desses domicílios, né, vão estar preparadas para receber um ambiente terapêutico, para estimular ainda mais esses pacientes, para de um modo geral conseguir com que eles tenham essa demanda, né, conforme a necessidade que ele apresenta, tá? Considerando a diferença dos comprometimentos cinético-funcionais que geralmente acomete os nossos idosos aí como uma questão de acessibilidade e de independência. Bom, algumas tarefas para esse cuidado, né, são precisas. A formação do idoso, né, do domicílio com idosos, tem um processo dinâmico que é caracterizado não só da parte física, muito mais do que isso, tá? São também organizados pelas pessoas por unidades familiares ou não, por questões demográficas que têm a sua influência, né, como a distribuição etária, o ciclo de vida, a taxa de fecundidade e algumas questões aí que a gente também fala sobre, parte social, econômica e antropológica, né? E aí, nesse sentido, a gente vê que a composição dos domicílios nos quais os nossos idosos estão inseridos se refere à parte de suporte que a família pode oferecer, né? Por exemplo, a divisão do espaço físico domiciliar muitas vezes está diretamente relacionada com a divisão de outros bens, né? A maioria dos modelos de arranjo domiciliar aí consideram características individuais como a renda, a saúde e o número de parentes. Então, se esse indivíduo idoso tiver uma renda extremamente baixa, fica ainda mais difícil. Uma condição de saúde precária, mais difícil. Muitas pessoas na mesma casa, também fica difícil. E aí, de um modo geral, a gente encontra algumas características, né? A gente tem uma classificação a respeito desses domicílios, lá no quinto slide, tá? Que ela pode ser unipessoal, monoparental, casal, casal com filho e casal com extensão. Então a gente vê essas classificações. Bom, nota-se que a estrutura domiciliar, né, que nos domicílios monoparentais, são os idosos não unidos com filhos pequenos, são os menos comuns idosos, assim como a categoria casal com filho, né? As mais comuns são a unipessoal, ele ficou viúvo, ela ficou viúva, né? E o casal, que saiu um dos filhos e aí ele também pode acontecer. Todavia, a gente tem uma proporção de casal com extensão unipessoal, né, muito grande, de casal com extensão e unipessoal com extensão, né, como as mesmas categorias aí sem extensão. Geralmente essa extensão está relacionada a filhos, tá? Aí a gente tem um modelinho aqui para vocês para explicar, né, como que isso acontece, como que esse arranjo desse domicílio acontece. Bom, o unipessoal, filho, filha, mora próximo dessa pessoa idosa. O domicílio estendido, eles podem residir com os netos na casa da pessoa idosa e a pessoa idosa também, né, na casa desse filho, para que tenha mais cuidados. O domicílio nuclear, mãe e filho, então o parente residente em outro domicílio oferta o cuidado. O nuclear, casal com filhos, então o filho cuida do casal de idosos, pode morar na casa dele. E o nuclear, casal sem filhos. Em cada dia de semana, um filho dorme na casa. Bom, eu com a minha experiência já vi acontecer todos esses tipos, tá? Inclusive esse último que a gente pode achar que, não, mas não vai ficar cada filho indo um dia na casa para cuidar. Vai sim, geralmente quando tem mais filhos essa probabilidade é ainda maior. Além da conformação do domicílio, a estrutura é outro aspecto importante, né? Então, essa estrutura está relacionada com o quê? Isso dá muita independência para o nosso indivíduo idoso, tá? Tanto da parte de mobílias, como a parte de atividades de vida diárias e até mesmo que elas podem vir a acarretar riscos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mobília dentro da casa, com essa estrutura. O tipo de piso, se ele é áspero, se ele é seco, se ele é molhado. A presença ou não de tapetes, que é muito difícil nos indivíduos idosos, eles gostam muito de tapete, a avó gosta muito de tamanco, né? A gente sabe dessa realidade. A presença ou ausência de rampas e também de degraus. A qualidade da iluminação é muito importante. Quanto mais iluminado o ambiente, menos chance esse indivíduo idoso tem de sofrer uma queda, né? Que é uma das principais causas de morbidade e de mortalidade. Como que é o acesso ao banheiro, ao quarto, à sala, à cozinha, à varanda, em todos os espaços que podem ter dentro de uma casa. Isso precisa ficar muito claro e precisa ter muito cuidado.
Eu coloquei uma foto para vocês de alguns desses pisos. Então a gente tem lá na primeira foto da esquerda um com o antiderrapante, que é o ideal. Tem o de baixo ali também na esquerda, que já é o mais emborrachado. Na primeira da direita, um sensor de presença. Então, principalmente de noite, eu vejo muitos casos de idosos que levantam à noite para ir no banheiro, para beber água, né? Geralmente eles têm hipertensão e diabetes, então isso dá mais sede mesmo e também mais vontade de ir no banheiro. Então, assim, esse sensor de presença é extremamente importante, porque às vezes eles não querem acordar as pessoas da casa. Aí o que eles fazem? Vai no escuro, é onde tem quedas. Nós já tivemos pacientes assim, né, dentro do nosso estágio aí da clínica. Pisos antiderrapantes, né, também pode ter aí, tem vários tipos que eu deixei aí uma fotinho para vocês. Lá no slide 9, eu deixei 4 fotos também para vocês observarem os tipos de banheiro, que são os adaptáveis. Na primeira foto da esquerda, a gente tem ali aonde toma banho a barra e também do lado do vaso. Na primeira foto da direita, vocês podem perceber que eu tenho também as barras unilaterais para ele levantar, bilaterais, desculpa, para ele levantar quando vai no banheiro, né, dependendo da necessidade dele. Na primeira foto da esquerda, da segunda foto da esquerda embaixo, a acessibilidade para esse idoso, por exemplo, cozinhar. Precisa ter um acesso para essa cadeira, né, para lavar louça, como na foto da direita. Enfim. Como o domicílio pode ser utilizado como um espaço de terapia, então é preciso, né, quando for preciso, a ESF, como porta de entrada do nosso SUS, ela, através da sua equipe, faz um preparo adequado e capacitado, né, para atender essa família aí e, de um modo geral, dar esse suporte, tá? As equipes multiprofissionais, né, tanto da atenção domiciliar como de apoio, vão prestar assistência dentro desse âmbito de atenção primária, né, por várias ações aí. Cuidados de menor complexidade, com condições clínicas controladas, com o objetivo de controlar as condições crônicas, reabilitar a funcionalidade e prevenir as complicações. Procedimentos frequentes de maior complexidade, por exemplo, administração de um antibiótico parenteral, né, realização de procedimentos, às vezes uma troca de curativo, né, acompanhamento contínuo em casos que tem necessidade de suporte ventilatório não invasivo, uma diálise peritoneal ou uma paracentese, são alguns procedimentos que geralmente eles são dados em níveis secundários, mas no primário ele também pode ter, nada impede, tá? Vendo isso, é importante que a gente compreenda a necessidade que a nossa ESF tem para conhecer essa situação dessa nossa população, para realizar o planejamento adequado das suas ações, né? Atuando aí não só com parte de medida terapêutica, mas desses problemas que já foram instalados, mas também prevenindo essas doenças que podem vir a ter ainda mais e também os seus agravos, tá? Dentro desse quadro aí que os nossos idosos apresentam. A nossa equipe de saúde da família, ela tem que estar organizada para quê? Para acolher esse indivíduo, né? Além da demanda espontânea e programada, as necessidades dessa população idosa, de um modo geral, né? A qual frequentemente eles têm perdas funcionais, é normal eles terem perdas funcionais durante as suas AVDs, então eu preciso estimular, eu preciso orientar e eu preciso acompanhar, tá? Esse meu indivíduo idoso. Conhecer o grau da dependência desse indivíduo idoso também é muito importante, porque isso faz com que a gente tenha um plano de assistência individual muito maior. Eu consigo acompanhar muito mais esse meu indivíduo idoso, tá? Considerando, claro, que cada um tem a sua particularidade, um idoso é diferente do outro, né? Nenhum processo de envelhecimento é igual ao outro. Dentro dessa equipe multiprofissional da saúde da família, né, a gente presta assistência domiciliar contínua ao nosso indivíduo idoso. Então, na maioria dos atendimentos, a gente tem alguns objetivos. Nós, como fisioterapeutas, temos esses objetivos. Lá no slide 14, quais são eles? Melhorar a força, mobilidade articular, propriocepção, capacidade funcional, integração social, valorização do processo de envelhecimento individual e coletivo. Tudo isso, nós como fisioterapeutas temos ferramentas para trabalhar com esse indivíduo idoso. Então a gente precisa pensar que, de um modo geral, quanto mais eu tiver, melhor ainda vai ser para o meu indivíduo idoso, mais assistido ele vai estar sendo, né? Vamos dar um exemplo bem clarinho, né, na cabecinha de vocês. O fisioterapeuta viu que na sua área tinha muito idoso com limitação funcional.
e com histórico de quedas. E a gente sabe que histórico de quedas é algo alarmante. Por quê? Porque cada vez que ele vai sofrendo quedas, ele vai apresentando mais morbidades. Então, às vezes ele sofreu uma queda e não fraturou nada, mas gerou uma lesão, uma lesão muscular. Depois pode ser que tenha feito uma lesão óssea. Então cada vez isso vai tendo mais. Quanto mais a gente evitar a queda em idoso, melhor é para esse indivíduo de um modo geral, né? Depois desse diagnóstico situacional aí, a gente estabeleceu que para essa população, dentro dessas sessões domiciliares, a gente consistia em treinar o quê? Equilíbrio, força muscular, orientação da queda segura. Eles têm um déficit muito grande em reflexo, então às vezes eles vão cair, eles perdem essa capacidade de colocar a mão e eles vão cair muitas vezes. Tem trauma de face, tem fratura. Claro que as fraturas de fêmur, elas são mais comuns dentro do idoso, mas eu posso ter aí fratura de escafoide, cabeça de húmero, vários tipos de fraturas que também a gente vê bastante acontecer em idosos, tá? Portanto, nós atuamos, né, com vistas para quê? Diminuir essas perdas associadas ao processo de envelhecimento. Ele já vai ter perda pelo processo de envelhecimento. Então, quanto menos perda ele tiver, e eu associando os meus exercícios à minha terapia, melhor para ele. Toda a condição do nosso paciente sempre pode ser melhorada, principalmente quando a gente fala de indivíduo idoso. Aí eu posso melhorar ainda mais essas condições desses meus pacientes, tá? Prevenindo complicações, muitas vezes pela imobilidade. Quanto mais idoso ele vai ficando, mais chance ele tem, né, de apresentar aí as suas morbidades de um modo geral. Além de evitar essa dificuldade, né, em realizar essas atividades funcionais não acentuada ou adiantada em decorrência dos aspectos físicos. Geralmente tem dor musculoesquelética, a fibromialgia é muito comum em idosos, né, idosas. Imobilização por quedas, alteração de equilíbrio, de marcha. A gente sabe que tem um processo de envelhecimento lá no meu sistema nervoso central que vai